A fisioterapia é uma ciência tão antiga quanto o homem, uma arte milenar que surgiu mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo e vem sendo praticada desde os nossos antepassados até os dias de hoje. Agora nós vamos saber como é essa profissão no dia a dia com a Beatriz Fernandes, que é fisioterapeuta. Beatriz, conta pra gente como é o dia a dia de um fisioterapeuta. Olá pessoal, tudo bem? Então assim, o dia a dia do fisioterapeuta é um dia dinâmico, né? Como a gente tem diversas áreas de atuação e diversos locais de atuação, isso vai depender da formação de cada profissional. Mas o fisioterapeuta ele pode ter atuação em clínicas, em centros de reabilitação, em hospitais privados, públicos. O fisioterapeuta pode atuar na parte acadêmica, como pesquisador, como docente. Então é um dia bastante dinâmico e isso depende muito da escolha da área desse profissional. Uma das áreas mais conhecidas na fisioterapia é essa área ortopédica, traumatologia. Como que é o dia a dia desse fisioterapeuta? Esse fisioterapeuta geralmente trabalha em clínicas de reabilitação, então hoje em dia a fisioterapia não trabalha só na reabilitação, mas também na prevenção dessas patologias e queixas desses pacientes. Então ele geralmente recebe esse paciente para uma primeira avaliação, uma primeira conversa, para identificar as queixas desses pacientes e depois esses pacientes continuam indo às clínicas semanalmente, mensalmente, isso tudo depende desse primeiro contato. Então, esses profissionais, eles podem atuar em clínicas e também na área esportiva, né? Então, acompanhando times e clubes ou os próprios atletas indo até esses centros de reabilitação, mas é um dia a dia bastante dinâmico e com muitos, como você disse, né? Uma área muito abrangente, com muitos pacientes, então é bem dinâmico mesmo. Uma coisa interessante é que, assim, há muito tempo as pessoas procuravam o fisioterapeuta na hora que já tinha um problema. Uhum. Como você bem disse, já existe a fisioterapia para prevenção. Prevenção do quê? Então, o profissional, o fisioterapeuta, é muito importante a gente saber que ele é um profissional de primeiro contato, né? O paciente ou a pessoa que procura o atendimento fisioterapêutico não precisa passar por outro profissional para o encaminhamento. Ele pode procurar diretamente esse paciente. Então, falando um pouco mais da traumato-ortopedia, esses pacientes procuram os fisioterapeutas para prevenção de dores, alterações posturais ao longo da vida, e isso independe da idade, né? Então, como eu disse antes, a gente só procurava o profissional depois de uma dor instalada, depois de uma queixa instalada. Agora a gente já sabe dessa prevenção. Então, se é um atleta, por exemplo, né, se ele vai começar um novo esporte, ele já sabe que a preparação do corpo possibilita o não surgimento de algumas lesões e isso vale para todos os tipos de paciente. O fisioterapeuta, ele tem trabalhado também na área de neurologia. Nós vimos, por exemplo, né, uma paciente sendo atendida e ali é feito um trabalho neurológico com ela. Isso. Os pacientes neurológicos, né, que têm sequelas neurológicas ou patologias neurológicas costumam vir para a fisioterapia após o aparecimento desses sinais e sintomas. Então, pacientes que tiveram acidentes vasculares cerebrais, né, o AVC, pacientes que passaram por traumatismo craniano. Então, esses pacientes vêm para o atendimento logo depois do surgimento dessas afecções, né? E isso também pode acontecer nas clínicas, mas também na área hospitalar. Então, esses pacientes, quando internados, recebem o suporte fisioterapêutico nas enfermarias e também nas UTIs. É também um pouco parecido com essa atuação neurológica, pode ser no nível ambulatorial e também hospitalar, né? De crianças a adultos. E como você mesma disse, depois do Covid, isso ficou muito mais conhecido, mas essa atuação sempre existiu, a importância desse profissional dentro desses centros sempre existiu e sempre foi de suma importância, mas agora a gente acaba conhecendo mais, né? Então, os pacientes podem vir para o ambulatório para fazer esse tipo de atendimento, para as clínicas, e também podem receber essa assistência hospitalar logo após algumas patologias instaladas. E uma área importantíssima, a gente tem ouvido falar muito sobre a saúde da mulher. E a saúde da mulher recebe também o atendimento de um fisioterapeuta. Como é esse atendimento? O atendimento na saúde da mulher, ele atua também, né, na prevenção
e na reabilitação dessas mulheres. Então a gente tem algumas grandes áreas, né, que é a uroginecologia, então a gente atende pacientes que têm queixas de incontinência urinária, então a gente faz o atendimento de pacientes com disfunção sexual e as gestantes que vêm pra gente para preparo para o parto, né, as alterações anatômicas que acontecem com o corpo e depois no pós-parto. As pacientes também que vão fazer ou já fizeram cirurgia de câncer de mama, então passam pela reabilitação da fisioterapia logo no pós-operatório para devolver funcionalidade desse braço, desse corpo. Beatriz, e como é que você sente o mercado de trabalho? É um mercado fácil de entrar? Porque às vezes, em algumas profissões, as pessoas comentam, poxa, eu me formei, mas aí começa a exigir muito tempo de experiência, mas eu não tenho porque acabei de me formar. Como é que você sente essa parte? Eu acho que a área da saúde é uma área que a gente precisa estar em constante estudo, em constante evolução e em constante atualização. Então o mercado de trabalho está aí, de portas abertas, mas para profissionais que estão a fim de manter esse estudo ao longo do tempo, porque é uma área que muda muito, que tem muitos estudos, muita pesquisa e a gente precisa estar sempre se atualizando para conseguir fazer esse atendimento nos pacientes. Eu acho que é uma área sim promissora, eu acho que para quem está se formando agora, para quem está pensando em entrar, né, eu acho que já entrar com essa mentalidade, com essa cabeça de que vou começar, mas vou estudar para o resto da minha vida, é o que vai deixar as portas abertas e as ótimas oportunidades de trabalho. Como eu disse anteriormente, a gente tem uma atuação em vários lugares, né? E depois, quando a gente sai da faculdade, vai buscar as especialidades, né? Em qual área a gente vai se especializar, isso vai se afunilando e vai deixando aí o mercado de trabalho mais específico. Beatriz, uma área que tem despertado bastante interesse das pessoas dentro da fisioterapia é a quiropraxia. Ela é relativamente nova aqui no Brasil, mas é uma área que tem conseguido bastante pacientes, a gente pode considerar dessa forma, né? Eu acho que sim, a quiropraxia é uma terapia manual, então o fisioterapeuta ele é habilitado desde sempre durante a graduação a trabalhar com as mãos, não só na área da traumato-ortopedia, mas em todas elas. Eu acho que é a nossa principal ferramenta de trabalho, então a gente aprende isso. E depois para essa especialidade muito mais. Então é uma área da terapia manual, uma área relativamente nova, mas que precisa de bastante estudo, bastante formação, né, para que você tenha bastante confiança e conhecimento para atender os pacientes. Tá ótimo, então eu agradeço a sua participação. Obrigada. E você que se interessou pela profissão de fisioterapeuta, acompanhe, porque a gente vai saber como é que funciona para se tornar um fisioterapeuta profissional. Bom, agora nós vamos conversar com a Fabiola Caruso. Ela é professora do curso de fisioterapia. Fabiola, conta pra gente como que é esse curso. Bom, o curso de fisioterapia é um curso de graduação. Muita gente confunde, às vezes, se é uma especialidade da medicina. Não, é um curso de graduação específico de fisioterapia. A fisioterapia é um curso que a gente tem como objetivo prevenir e curar o paciente. E hoje ele está em bastante ascensão, não só pela parte curativa, mas pela parte preventiva. Quando a gente pensa em dar essa qualidade e saúde para o paciente, né? É um curso de 5 anos, onde você tem experiência prática desde o primeiro semestre. Então ele começa com áreas básicas, inclusive ministradas na medicina. Então a gente tem anatomia, fisiologia, biologia, patologia, todas com práticas, e isso inicia desde o primeiro semestre, além de áreas específicas da fisioterapia. Uma das disciplinas de primeiro semestre é a História e Fundamentos da Físio, onde o aluno já tem a experiência e contato com clínica, hospital, para que ele conheça exatamente sua profissão. Seguindo por aí, a gente tem dentro do curso as especialidades. Então você passa por todas as áreas de conhecimento da físio. A fisioterapia é um curso que te forma um fisioterapeuta generalista. Então você vai ter a área de ortopedia, a área de saúde da mulher, a área de neuro, adulto e pediátrica, a área de cardio, a área de pneumo, a área de hidroterapia, a área de terapia manual. E todas essas áreas a gente tem estágio. Inclusive aqui a gente tem clínica específica dentro da faculdade para o estágio dentro das áreas, cada um na sua.
E temos os estágios que são estágios públicos, que a gente chama. Também vinculado ao curso de estágio obrigatório, que é o estágio em hospital, onde a gente trabalha tanto em clínica médica quanto em UTI, e o estágio em UBS, que são as unidades de saúde pública. Então, o curso ele abrange tudo isso e o fisioterapeuta ele sai formado com essa formação generalista. Acho que ao contrário do que muita gente pensa, faz uma relação, né? As pessoas fazem essa relação do fisioterapeuta com aquela parte de articulação, os ossos, mas a senhora acabou de comentar sobre a área de pneumo, que é essencial ter o trabalho do fisioterapeuta também para essa recuperação, né? Sim, é muito mais do que eu acho que a relação direta com a fisioterapia ortopédica é a mais conhecida, que é fisiortopédica e esportiva, né? Aquela reabilitação no esporte, e é uma área muito grande. Mas hoje em dia, principalmente com a pandemia de Covid que a gente teve, a ascensão do fisioterapeuta dentro do hospital, dentro das UTIs, reabilitação cardiopulmonar, ela vem crescendo muito. A área de neuropediátrica também é uma área fundamental da fisioterapia. E hoje a gente tem várias outras áreas, como a área empresarial, a gente tem trabalhos dentro de empresa como prevenção de lesão relacionada ao trabalho. A gente tem o trabalho em saúde da mulher com gestantes, trabalho com pós-parto, trabalho em saúde do homem. Então, as áreas da fisioterapia hoje cresceram muito. Temos na área dermatológica, então muitas fisioterapeutas que estão trabalhando em área dermatológica. Então, não é um foco na traumato-ortopedia, apesar de ser a mais conhecida. A gente tem hoje uma grande área da fisioterapia. O mercado parece bastante vasto, né? Mas quando nós falamos na área de pele, né? Essa área de dermatologia, o que exatamente vai ser o trabalho desse fisioterapeuta? Na parte de dermato, o trabalho ele é vinculado à área estética e à área dermatológica mesmo. Como trabalho em lesões de pele, então a gente tem, dentro da fisioterapia, uma das disciplinas que a gente tem é a eletrotermofototerapia, que são recursos terapêuticos que a gente usa para trabalho de pele, trabalho com gordura, que é a parte dermatológica também, quando a gente trabalha dentro da estética, ou trabalho mesmo dentro da ortopedia. Então a gente tem não só recursos manuais, como recursos terapêuticos mecânicos e elétricos para usar. Então, quando a gente fala em dermatologia, é trabalho de pele, é trabalho para estrias, celulites, pós-operatórios estéticos. Então, hoje a gente tem um trabalho muito grande em melhorar a qualidade daquela parte cirúrgica. Então, o trabalho da físio com a medicina ele vem hoje muito vinculado. Então, o fisiortopédico ele está muito próximo do ortopedista, o físio que trabalha em estética está muito próximo do cirurgião plástico, o da pediatria muito próximo do neuro, porque esse trabalho, e hoje eu acho que é a evolução da área da saúde, é o trabalho multidisciplinar. É você conseguir um profissional auxiliar o outro e cada um na sua área fazer o melhor para o paciente. E como se dá a conclusão do curso? Porque alguns cursos precisa apresentar um documentário. Quando a gente trata de saúde, né, acho que é um pouco diferente, né? Como é essa conclusão? A gente tem um trabalho de conclusão de curso, que se chama, né, que chamamos aí de TCC. Esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ter várias vertentes. Ele pode ser um trabalho estritamente teórico, como uma revisão de literatura. Ele pode ser um trabalho muito mais prático, como a gente tem a clínica aqui na faculdade. E temos dentro da faculdade um comitê de ética. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhos práticos. Vários dos nossos alunos apresentaram trabalhos para conclusão de curso e levaram-os para congresso, transformando até em artigo. Pode ser um relato de caso, então a gente tem uma vertente. Mas, de qualquer forma, precisa dessa apresentação teórica do trabalho. Esse trabalho é apresentado por uma banca de examinador, que são professores da faculdade e professores convidados, para que ele seja avaliado e conclua o curso com maestria. Bom, tá aí. Esse foi mais um Se Liga na Profissão, falando sobre fisioterapeuta. Tchau!